Olá a todos, Fernando Risato aqui. Eu gostaria de iniciar agradecendo toda a equipe do Intensive Delphi por mais este ano, por mais este evento que sempre movimenta toda a comunidade e pelo convite para mais um ano estar aqui falando com vocês. Bem, esse ano eu decidi trazer esse tema, né, falar um pouco sobre esta integração do RADStudio, do Delphi e agora também do CBuilder com o mundo Python. Né? Então a ideia é explorar as possibilidades que nós temos aqui, onde o Python pode nos ajudar enquanto desenvolvedores Delphi ou C++. Né? Essa apresentação originalmente foi criada pelo Jim. Eu não vou focar muito nos slides, mas ela tem algumas informações aqui interessantes para que a gente coloque o tema em contexto e aí vamos para a prática entender o que é o Delphi for Python, o Python for Delphi, todas as outras bibliotecas que derivaram disso e onde principalmente elas podem ser aplicadas, né, do ponto de vista do desenvolvedor Delphi. Tá? Bem, um pouco de histórico, né? E aqui eu acho que a parte mais interessante é essa, né? O Python ele foi criado antes ainda do lançamento da primeira versão do Delphi, da versão 1.0 do Delphi. Né? E tem outras características, mas o ponto que mais me chamou a atenção, né? O Python ele surgiu antes do próprio Delphi. Tá? Aqui tem um timeline das duas plataformas, né, da origem ao longo e a evolução delas ao longo do tempo. Então, depois vocês terão acesso a esse PowerPoint. Podem observar todos os detalhes, mas aqui chama a atenção que a versão mais recente do Python, ela saiu aqui em 2008, né? E eles vêm aqui atualizando a versão 3, né, com alguns novos recursos, e nós seguimos aí no nosso fluxo aí de desenvolvimento, né, até chegarmos aqui à integração do Delphi com o Python. Né? E essa integração ela deu origem a um ecossistema, na verdade, com uma série de recursos e bibliotecas, e aí eu quero explorar um pouco desse mundo para que vocês compreendam o que é que está disponível, né, através dessa integração. Mas tudo isso começou aqui com esse cara chamado PyScripter. Né? Então eu vou aqui para o browser, aqui eu estou no GitHub, né? O PyScripter ele foi criado por esse cara aqui, ele é um grego, né, o Kyriakos, um desenvolvedor Delphi, naturalmente. E o PyScripter é uma IDE, né, criada em Delphi para Python. Ela tem todos os recursos, eu tenho ela aqui instalada, a última versão. Ela tem todos os recursos que você possa imaginar para o desenvolvedor Python. Ela tem debug, tem watches, tem breakpoints, super completa. Né? Você se sente no próprio Delphi fazendo o debug, por exemplo, de um código Python, né? Ou escrevendo Python. Tem code completion, tem todos os recursos que você possa imaginar. Né? E é extremamente utilizada. Tem muitos usuários, né, do PyScript. Ela é naturalmente open source, você tem aqui as releases para baixar. Né? Mas vários outros sites possuem ela para baixar também, sites de open source, de freeware. Né? Então, ela foi criada por esse cara aqui, né? E segue em constante desenvolvimento. Né? Mas eu estou trazendo aqui o PyScripter porque foi daqui que tudo isso originou. Com a necessidade, né, de integrar a IDE, fazê-la literalmente falar com o código Python e inclusive executar e receber os retornos desse código Python, foi daí, para que a IDE possa, né, responder de acordo com o que está acontecendo com o código, por exemplo, fazer um debug, né, foi daí que surgiu esses componentes, né, o chamado Delphi for Python. Né? Então, voltando um pouquinho no tempo, né, a Embarcadero passou a patrocinar esse projeto, né, como sponsor, e inclusive tem um fork dele onde estão sendo feitas aí mais atualizações. Existem algumas coisas aí no roadmap, tanto para a ideia do PyScript em si, né, mas principalmente para os componentes de onde derivou todo esse ecossistema. Né. Aqui você encontra uma lista de features da IDE, né, bastante completa, faz muita coisa. Eles mantêm também um fórum, tá, para dúvidas, bugs, etc. Tá, bastante ativo também. Tá, esse fórum, você encontra o link aqui no próprio GitHub do PyScript. Né. Mas disso originou-se aí uma série de projetos que são essas integrações. Né. Na verdade, tudo nasceu aqui no Python for Delphi, né, criado originalmente aí, aqui pelo nosso amigo Kyriakos, criador da própria ideia, do próprio PyScript. Né? E isso aqui é um fork que já está dentro do GitHub da Embarcadero e vem recebendo aí inúmeras atualizações. Né?
foi incluído aí suporte para o próprio FireMonkey e uma série de outros recursos para poder levar isso para mobile e etc. Né? Então, o Python for Delphi, ou P4D, né, eles são componentes que permitem você acessar código Python ou executar código Python e obter retorno desse código executado diretamente de um projeto nativo Delphi. Né? E essa integração, ela dá uma série de benefícios, porque você tem bibliotecas interessantíssimas, né, prontas para uso no mundo Python. E aí aqui cabe uma questão importante, né, que a questão não é você dizer se é um melhor ou pior, né? O que é, mas por que eu vou usar Python? Eu sou programador Delphi, eu não poderia fazer em tudo Delphi? Pode, você pode fazer. Né? Inclusive existem muitas bibliotecas do Python que você vai encontrar similares, que fazem a mesma função nativa em Delphi. Nada de errado com isso, você eventualmente vai preferir usar a nativa, porque como nós vamos ver, performance é uma questão no Python, né? É um, entre aspas, problema no Python, é uma restrição. Mas enfim, o que ocorre é que o Python, pela simplicidade de uso, ele acabou caindo nas graças, principalmente do pessoal muito ligado a essa questão, tanto de algoritmos ligados à inteligência artificial, não somente, né, mas algoritmos matemáticos, né, tudo que é ligado à programação linear, e no mundo científico, né, o mundo das pesquisas, o mundo científico. Então, isso acabou fazendo com que muitas bibliotecas surgissem no mundo Python nessa linha de trabalho. E aí, por quê? Bom, porque, veja bem, para criar, por exemplo, um PyTorch, né, para criar uma biblioteca como qualquer uma dessas, muito ligadas aí à área de programação linear, de machine learning e etc., né, você precisa de dois conhecimentos, né, da programação em si, mas também do core, do business em si. Né? Não adianta só saber Delphi, que eu não consigo construir uma biblioteca de machine learning porque eu não sei o que é machine learning. Então, como o Python caiu nas graças aí do mundo acadêmico e científico, isso deu origem a muitas bibliotecas interessantes nessa linha. Né? E elas estão lá prontas, né, para serem usadas, e muitas, inclusive, por ter questões de performance, são escritas em C. Ela é em C e ela tem um wrapper para ser usado do Python. Né? Então nós podemos consumi-las tanto via Python, mas você poderia consumi-la também via C, já que o compilador do Delphi entende C++. Tá? Então tem esse detalhe também. Mas, voltando aqui, né, o Python for Delphi, então, ele te dá esse acesso à execução de código Python. Tá? Quanto à instalação, eu poderia baixá-lo aqui via GitHub. Em geral, a versão do GitHub tem alguns updates que não estão lá no Gerrit, né? Mas ela também está disponível aqui no Gerrit. Então, se eu vier aqui no Tools, Gerrit Package Manager, né? E pesquisar aqui por Python, vou encontrar aqui uma série de bibliotecas. O nosso principal cara é esse aqui, que eu já tenho instalado naturalmente, né? O Python for Delphi. Depois nós vamos explorar os demais. Né? Se você está começando, esse cara aqui, ó, Python Environments, é uma boa ideia. Ele está também aqui no GitHub. O que ele faz? Ele instala tudo o que você precisa. Né? Ele instala tudo o que você precisa. Está aqui. Ó. Você vai baixar ele tem um executável. Deixa eu carregar aqui. Ele tem um executável e tem o código-fonte dele aqui, naturalmente, também, tá? Está open no GitHub. E esse executável, ele que você vai encontrar aqui no Releases, ó, ele instala tudo que você precisa, tá? Em termos de ambiente, né? Então, é um cara interessante para quem está começando, né? Então, entre outros projetos que estão aqui. Tá? Na verdade, vou fazer uma correção aqui. O instalador em si é esse Python Universe. E o Python Environments é a base para você criar outros componentes em Delphi. Tá? Então, esse Python Universe é, na verdade, o instalador que você pode baixar e ele prepara todo o ambiente para você. Se você não tem o Python instalado, você pode instalar o Python, o PyScript, né? E aí ele já te liga direto para tutoriais do PyScript e do próprio Delphi for Python ou FireMonkey, e também alguns guias aqui para você baixar. Então, esse pode ser um ponto de início interessante, né? Usar esse cara para instalar o ambiente aí. Mas, voltando ao nosso Gerrit, né? Eu já tenho aqui os componentes instalados do Python for Delphi.
E essa é a primeira coisa que você pode fazer, né? Então, aqui nada mais é do que um projeto usando esses componentes do Python for Delphi. Você tem principalmente aqui ó, o Python Engine, né? E esse input-output basicamente é o cara que te lê os resultados, né? Permite que você envie comandos ou variáveis para dentro do mundo do Python, ali do motor do Python, e receba os resultados, né? Depois você tem aqui o uso do SceneEdit, mas o SceneEdit não tem relação direta com esse projeto, né, mas você instala ele também pelo Gerrit. O SceneEdit é um editor com syntax highlight, né, então ele tem sintaxe para N linguagens, inclusive Python, Pascal, SQL, enfim, para que você exiba o código-fonte ali bonitinho, né, com highlight da sintaxe e outros recursos mais, né. Então nesse cara aqui o objetivo ele é executar, usar ele como exemplo, usar o Python Engine aqui para executar algo de código no Python, né? Então, para que vocês entendam como isso funciona, eu vou pegar aqui alguns exemplos, até porque, honestamente, eu não sou fluente em Python e nem é um objetivo, né? Mas a ideia é utilizar o que tem de bom ali no Python para dentro da programação no RAD, né? Então, eu tenho aqui alguns exemplos para a gente brincar, né? Antes disso, deixa eu voltar um pouquinho aqui para o PyScript. O PyScript é sensacional. Se você pega aqui qualquer código, né, em Python, depois a gente vai entender o que é esse código aqui, tá? Se você tem além do syntax highlight, você tem breakpoints, você tem tudo, cara, que você possa imaginar. É muito, muito completo. Watch, variables, é muito legal, tá? Então, esse cara aqui que é lá de Delphi, o código está lá aberto, é super completo, uma ideia super, super completa, né? Mas aqui eu vou tomar esses exemplos aqui para mostrar esse cara executando. Então, se a gente executar esse projeto aqui, ó, nada mais do que vai acontecer aqui é que ele vai submeter, né, o código que você colocar aqui no editor e vai te dar o resultado aqui embaixo, né? Então, se a gente roubar aqui, por exemplo, um print, né, que é um primeiro comandinho que se aprende lá no Python, né, e executar, ó, ele fez o print do hello, né? E aí tem algumas coisas que pra gente que é de uma linguagem compilada e fortemente tipada são meio estranhas, mas olha, você pode fazer uma conta dessa maneira aqui, pouco importa se é string, caractere, ele se vira, na verdade ele faz alguns parses, mas aí você tem os pênaltis de performance, né? Mas basicamente essa é a ideia, eu consigo executar código Python diretamente aqui, né? Então, por exemplo, fazer um for, né? Se a gente jogar aqui no projeto aqui e executar esse for, né, dá erro, né, quando você faz. Eu acho que talvez seja o comentário aqui que não é dessa sintaxe, agora funcionou, tá? Então, vou executar de novo. Ele printou lá o for. Então, assim, tudo que for Python você consegue executar através desse motorzinho do Python aqui, né? E aí, para explorar um pouco as possibilidades, ó, nessa segunda versão, que é o mesmo projeto, porém já com algum código aqui, né, um pouco mais elaborado, né? Qual que é a ideia aqui? A ideia é que tem um cálculo aqui do isPrime, né? Ele calcula basicamente os números primes de 1 a 1 milhão, eu acho, né? É isso que está acontecendo aqui. Então, se a gente executar esse cara aqui, isso aqui mostra a possibilidade de mesclar o código Python com o RAD para obter melhor performance. Então eu posso usar a biblioteca Python, né, eventualmente disponível, mas posso mesclar o código para ter uma performance melhor. Então, se a gente executar esse cara, ele vai calcular os números primos aí, ó, se a gente olhar aqui embaixo, assim que ele acabar. Veja que demora um teco, né, mas já vai terminar. Se Deus quiser, acabou, 12 segundos. Né? Ele está aqui, ó, vamos lá, 1 milhão. Está calculando 1 milhão, os números primos de 1 a 1 milhão. Né? Então ele levou 12 segundos, aí, quase 13 segundos para fazer. Okay? A ideia aqui é que eu posso substituir partes que são mais lentas desse código eventualmente por Pascal. Isso só para mostrar a interação das coisas. Né? Então você tem um cara novo aqui, ó, chamado Python Model, né? Que expõe um código Delphi, né, para o mundo Python. Então veja que interessante. Né? Então nesse Python Model aqui, ó, você tem eventos, e esse conceito de eventos, na verdade, quando esse cara vai ser chamado, né, Python isPrime e Python countPrimes. Né? Então ele vai expor essa função Delphi isPrime, se a gente vier aqui para o código, nós temos ela aqui, ó. Olha aqui, ó, o isPrime e o countPrimes. Né? Ele vai expor essa função para o mundo
Python com um nominho, Delphi Sprime, é o nome que foi programado lá dentro. Tá? Então o que, que isso faz? Se eu executar esse cara e fizer aqui, na verdade, um ajuste no código, né? Então o que eu tenho que fazer primeiro aqui? Eu tenho que importar aquela Delphi Model, tá? Então voltando aqui para o código, ó, ele tem um nome aqui, ó, Model Delphi, certo? Então você vai importar, né, a função Delphi Sprime, tá? Então você vai pegar esse cara aqui, vamos executar a mesma versão que eu tinha lá, né? Vou fazer aqui um import, certo? Então daquele módulo Delphi, está declarado aqui, né, eu estou importando a função Delphi Sprime. E aí no lugar aqui do código, onde ele chama o Sprime do Python, eu vou fazer um Delphi Sprime. E aí vamos observar a diferença, né? A gente saiu lá de 12 segundos alguma coisa para 0.6, simplesmente porque eu troquei para código nativo em Delphi. E aí eu posso avançar mais, eu posso expor a função count primes, aí tudo isso daqui vai sumir, né? E vai ficar mais rápido ainda, né? Então, por exemplo, se eu tomar aqui na outra versão, né, eu posso importar aqui também, ó, o Delphi count primes, né? Então, ao executar aqui, ao invés de chamar aqui o count primes, isso vai estar aqui, ó. Count primes, aqui. Então, na verdade, aqui a gente vai fazer um Delphi count primes daquele 1000, né? E vamos executar. Aí a gente derrubou para 0.17. Então, isso para mostrar um pouquinho das possibilidades, né? Que eu consigo, inclusive, integrar código. E dá para ir mais longe. Dá para pegar uma classe toda e torná-la disponível como se fosse ali um código, uma biblioteca Python para ser usada dentro do Python. Então, essa flexibilidade é muito interessante, né? Então, esse é o começo da brincadeira. Usar os componentes do Delphi for Python dentro de um projeto, né, para executar código em Python, né? Esse é o começo da brincadeira. Mas aí eu posso evoluir mais. Na verdade, existe também um outro lado disso para as pessoas que estão em Python. Então, qual que é a ideia? É disponibilizar as bibliotecas, porque, como vocês viram, Python é basicamente command line, não tem texto, né? Tela texto, não tem interface visual, né? O Python não tem elementos para interface visual. Se eu vou usar um código Python, eu preciso construir um front-end em alguma outra coisa, JavaScript, HTML para chamar aquele código, ou qualquer que seja o front-end, mas não há uma integração direta para o front-end. Existem algumas bibliotecas visuais para Python, muito rudimentares, né? Então a ideia da Embarcadero foi disponibilizar a VCL e o FireMonkey para o desenvolvedor Python. Isso é free, lá no mundo Python, né? Você vai lá no Python e faz um pip, install, e você pode escolher entre, e aí voltando aqui, ó, para o nosso Git, né? Eu posso escolher entre o Delphi FMX for Python ou o Delphi VCL for Python. Tá? O que esse cara faz? Ele pega os componentes visuais da VCL e do Python ou do FMX e torna eles disponíveis lá dentro do Python. Significa que o cara vai escrever código em Python chamando os elementos visuais do FMX ou da VCL para construir a interface visual dele, né? É claro que isso ele tem que fazer ali via código, então ele não tem um designer visual, né? Para o cara que está em puro Python, ele não tem um designer visual. Depois a gente vai voltar nesse ponto, guardem esse detalhe aí, né? Então isso permite, essas bibliotecas, né, permite que lá do Python o cara use os componentes da VCL. Então, por exemplo, basicamente eu faço lá em Python um pip install Delphi VCL e saio escrevendo código, tá? Usando os componentes da VCL. Se a gente olhar aqui para os exemplos, ó, por exemplo aqui, ó, usar o Activity Indicator, né? Você vai ter aqui exemplos da implementação dele, e inclusive o código, né? Que eu acho que está aqui. Enfim, o código dele para que você use um componente da VCL ou do FireMonkey, né? Dentro ali do... esse talvez seja uma forma melhor de mostrar. Então, ó, faz um import
da Delphi VCL, importou todos os elementos aqui da Delphi VCL, mas aí o cara vai criar o form dessa forma aqui, ó, código, né? Então ele vai criar a classe principal, vai definir aqui ó, os detalhes do form, né? Se você catar isso daqui e executar, ele vai criar uma aplicação visual, um Hello World aí, usando a VCL, a partir disso aqui é puro código Python, tá? Essa é a ideia, né? Vamos lá, eu vou até me arriscar aqui, porque eu não me recordo se eu já tenho esse cara instalado ou não, mas a gente já vai descobrir já. Tá? Então, se eu vier aqui no nosso... Vamos lá, esse cara aqui, vou fazer um pip, ver se ele está no meu path. Ele está, né? Então, vou fazer aqui um pip install. Delphi VCL for Python. Acho que é isso. Não. Vamos voltar aqui. Já descobre já. Pip install somente Delphi VCL. Já tem o Python naturalmente instalado, né? Ok? Ele avisou que já tinha instalado, tá? Então, o pip tem uma versão nova, mas não importa, posso fazer o upgrade ou não, né? E aí, se a gente tomar esse código ali de exemplo, ó, a gente vai fazer uma experiência aqui. Vou aqui para o PyScript. Criar um Python module novo. Eu acho que eu já removo esses caras aqui, né? Então isso é puro código Python. A ideia é estar entendendo eles, né? E se a gente executar, tá aí, ó. Esse é um form com um componente VCL, né? E onde saiu lá o Hello Delphi for Python, Delphi VCL for Python, certo? Então, form VCL, ó, criado, inicializado, né? Basicamente as mesmas propriedades que a gente conhece, mas seguindo a sintaxe Python, tá? Então essa ideia, o mesmo vale aqui para o FMX, tá? Então eu tenho como parte disso que está sendo investido aí em Python, né, é levar VCL e FireMonkey para o pessoal de Python. E isso, a ideia é que o cara veja isso e, obviamente, fazer o design na mão, né, não é algo nada simples, muito pelo contrário, esse é o grande diferencial do RAD. Né? E é por isso que, então, existe este projeto aqui, deixa eu pesquisar novamente aqui, Python. É por isso que nós temos este projeto aqui, ó, Delphi Python Exporter. O que ele faz? Eu parto de um design criado visualmente aqui no Delphi, né, e exporto ele em código Python. Então, o que isso vai me dar como resultado? Isso me dá o que eu fiz visualmente, criado lá em formato de script no Python automaticamente. É o que você vê como resultado aqui, ó. Se eu carregar desses... Vou fechar esse cara, tá? É o que a gente vê aqui, ó. Por exemplo, esse projeto, Ctrl Demos FireMonkey. Então esse é um projeto aberto lá no Delphi, exportado para o Python. Ele criou para você todo o código visualmente, né? E a ideia é essa, é que o cara eventualmente venha a utilizar, né, o rádio Delphi para criar visualmente as suas aplicações, exportar o código para Python e depois ele vai adicionar aqui as regras de negócio e tudo, ou o código, enfim, a parte de cálculos, ou o que ele estiver usando ali em Python. A ideia é que isso possa ser usado para criar front-ends em Python. Tá? Então, quando a gente executa esse cara, ó, é o nosso exemplo lá dos controles do FireMonkey rodando em Python. Tá? Com todos os controles, etc. Isso é um projeto Python. Ok? Então, esse é tem esse to-do application aqui, ó, VCL.
né, para mostrar aí uma interação das coisas acontecendo. Agora que eu adicionei, né, eu posso deletar. Tá? Aqui o FMX. A mesma coisa. Tá? Então, esse é o objetivo, né? É disponibilizar VCL e FMX lá para o mundo Python. Tá? Isso está tudo disponível ali para o pessoal de Python utilizar. Bem, além disso, né, além dessa pegada, né, que é o Delphi sendo usado, o Python sendo usado lá dentro do Delphi, mas também deixa eu voltar aqui porque não era isso que eu queria. O Delphi sendo usado lá dentro do Python também, para a comunidade Python. Né? Então, se eu voltar aqui, olhar para outros projetos que a gente tem aqui que são interessantes. Como extensão desses caras, desses componentes, né, do Python for Delphi, para tornar mais fácil a utilização de bibliotecas Python dentro da sua aplicação Delphi, inclusive escrevendo código em Pascal, surgiu esse cara aqui, ó, Python for Data Science. Na verdade, tudo começa pelo Python Environments, e aí você tem esse wrappers, tá? Que ajudam a transformar, a tomar uma biblioteca Python e criar um wrapper em Pascal, quer dizer, eu posso escrever em Pascal o código, ali no meu código em Pascal, usando os métodos da biblioteca em Python. Né? E aí você tem alguns caras já importados, como esses daqui, por exemplo. Né? Então, se a gente olhar aqui, ó, Python for Data Science é uma coleção pronta de wrappers para as principais bibliotecas utilizadas no mundo aí do Data Science, da ciência de dados, em Python. Né? Então já está importado aqui, ó, TensorFlow, o NumPy, PyTorch, PyTorch Vision, o Matlib, que é muito utilizado, esse Language Toolkit também, OpenCV, e por aí vai, são bibliotecas muito, muito utilizadas, né? Machine Learning, e já estão disponíveis aqui pronta para uso. Tá? Outras mais aqui que estão sendo adicionadas, Keras, que é Deep Learning, e por aí vai, Pandas, né, para dar análise de dados, tudo isso já pronto para uso. Então, se a gente olhar aqui alguns exemplos, ó, veja que interessante. Vamos pegar aqui. Deixa eu ver se tem aqui um cara. Aqui. Então, por exemplo, o PyTorch, que é muito utilizado. Né? Então, se a gente pegar um exemplo aqui no PyTorch, você tem o código, né, em Delphi usando ele, e basicamente você vai ter o wrapper ali instalado, como se fosse um componente, né, e a partir daí você vai escrever código em Pascal fazendo chamadas ao código em Python. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, esse cara é uma conexão remota, né? Deixa eu pegar aqui, na verdade. Esse para treinamento, na verdade, aqui é um projeto que faz o treinamento de dados, né, para você criar um set de dados para ser utilizado num projeto de machine learning, por exemplo. Né. Mas aqui, ó, ele está usando o PyTorch, né, e aí métodos direto do PyTorch, da biblioteca, escrevendo em Pascal. Tá? Porque foi criado um wrapper da biblioteca em si dentro de Pascal. Eu posso criar isso para qualquer biblioteca usando o Python Environment, que também está disponível aqui no GitHub. Tá? Então, essa é a ideia geral. Isso aqui está em franco desenvolvimento, tem mais coisas aí sendo criadas. Né? Para iniciar, eu recomendo começar por esse cara aqui, do Python Universe, que ele vai te dar basicamente todo o ambiente pronto e vai te ligar já a vídeos e a livros e a e-books, né? Então aqui é um bom começo, né, para quem está iniciando nesse mundo aí e começar a tirar proveito dessa integração. Tá? Então essa é a ideia. Né? Então tudo surgiu aí
desse PyScripter, né, que deu origem ao Python for Delphi, né, e esse cara é o que permitiu tudo isso, né, então tanto o Delphi FMX, o Delphi VCL são derivados dele, né, o Exporter, né, esse FMX App Builder, por curiosidade, ele na verdade é mais do que um projeto, ele é como um template para que você possa construir uma aplicação mobile com o Python integrado e distribuir no Android. Isso não funciona no iOS, tá? Porque o iOS não permite distribuição de aplicações com script, ok? Por definição do iOS, né? Mas no Android eu posso rodar essa aplicação no Android, ele leva o motor do Python embutido na aplicação e você consegue executar código Python dentro da sua aplicação lá no Android, o que também pode ser bastante interessante em algumas situações, né? Então esse é o ecossistema que está sendo criado, né? Então disso também derivou aí esses wrappers e o environment, que permite a importação de bibliotecas Python e a criação desse projeto de Python for Data Science para ser utilizado dentro dos seus projetos em Delphi. Então eu quero analisar um set de dados, eu quero especialmente essas análises complexas, né, baseadas em machine learning e etc. Algoritmos aí do Python que são extremamente utilizados, estão prontos para ser usados, e vocês viram ali que é bastante simples o processo. Vou fazer um corte aqui, porque eu gostaria de mostrar um case real desta integração, utilizando do Delphi, utilizando um projeto, uma biblioteca em Python, né, para a automação de entrada de dados em um portal, em uma aplicação web, né, em uma integração de dados em um portal web, feito de maneira automatizada, como um robozinho, né, criado em Delphi, usando esse WebDriver, o Selenium WebDriver, o Selenium WebDriver em Python, né, para automatizar a entrada de dados. Então, basicamente, esse robozinho, ele carrega os dados em Delphi a partir de uma planilha Excel e comanda o Selenium WebDriver usando o código Python para automatizar o input de dados em uma aplicação web, né? Então tem um vídeo aqui, eu não vou passar ele todo, né, mas aqui está o robozinho, né, aqui ele está de maneira acelerada, tá? Deixa eu dar o play, aqui está rodando agora. Então tem um robozinho aqui que, ao executar, ele vai carregar a aplicação, né, o RP, tá? E tudo que você está vendo acontecer aqui do ponto de vista de cliques, né, essa navegação toda no projeto aqui, ó, e entrada de dados e etc. Isso aqui está acontecendo através do robozinho, esse WebDriver em Python, usando os dados que o Delphi carregou do Excel e imputando esses dados diretamente aqui no RP, fazendo essa integração. Tá? Então, só para citar um caso aí de automação, esse cara passa o dia rodando e fazendo essa integração. Toda vez que cai um arquivo novo lá, ele detecta que chegou um arquivo novo, né, ele chega através de uma conexão remota, caiu ali um arquivo novo de integração, ele abre o arquivo Excel, faz o input de dados, depois ainda gera um log com as inconsistências e etc. Né, isso para dar um exemplo para vocês de um caso real aí já utilizando essa integração aí do Delphi com o mundo Python. Ok? Tá? Então esse basicamente era o recado, tá? Isso eu queria passar, a gente vai disponibilizar esses links e também esse PDF aqui, todo o demais para instalar, etc, está lá no GitHub da Embarcadero ou diretamente lá no Gerrit dentro do seu RAD, do seu Delphi ou C++. Beleza? Pessoal, obrigado pelo tempo de vocês e mais uma vez agradeço o pessoal aí da comunidade, pessoal do Intensive Delphi pela oportunidade. Um abraço e até a próxima.